Olá, tudo bem? Tudo jóia? Sejam bem-vindas. Vamos aqui para essa live. Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Vamos aprender juntos aqui. Oi, Avelina, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tô bem. Vamos aqui para mais essa live. Vamos conversar sobre autoconhecimento e a beleza no processo. A gente vai se autoconhecendo, vai se aprendendo, né? Na verdade, aprendendo sobre a gente mesmo. E aí a gente vai melhorando conosco e com as pessoas, né? Esse é o objetivo do autoconhecimento. Já vou dar início, porque daqui a pouco fica muito tarde, né? Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Aparecida, eu sou psicóloga analítica. Já tenho mais de 20 anos de formação e sou mãe, tenho 3 filhos, sou vó, tenho 2 netinhos já e faço atendimentos presenciais, faço atendimento também online, né? Hoje, devido à pandemia, o número online está bem maior e essa é um pouquinho da minha história, né? Que eu tenho de vida aqui. E hoje a proposta é conversar com vocês a respeito do autoconhecimento, né? Então o título é bem intencional, a questão da beleza no processo, porque há beleza no processo, né? A gente se autoconhecer é um desafio, mas é um desafio para a vida inteira. Não é um momento só da nossa vida. Temos momentos pontuais, mas no entanto é um movimento para a vida inteira. E antes de passar uma definição, né, eu tenho aqui uma definição sobre o que é o autoconhecimento. Hoje eu escutei uma historinha que eu achei muito interessante, vou compartilhar aqui com vocês, de uma pessoa que estava presa, né, ela estava numa prisão. E aí foi perguntado para algumas pessoas qual seria a saída, qual seria a forma, como essa pessoa sairia daquele lugar. E vieram várias opiniões, né? De esperar o carcereiro chegar perto da porta para ela poder pegar a chave, jogar uma pedra, gritar, chamar a atenção de alguém. E aí alguém virou e falou assim: não, ela primeiro tem que reconhecer que ela está presa. Então, muitas vezes a gente está num processo, nós estamos presos em alguma situação, e quando a gente não se autoconhece, a gente não consegue reconhecer onde nós estamos, né? Não conseguimos ir para esse lugar de entender o que nós estamos vivendo. Então, o autoconhecimento, ele é, né, a capacidade de entendermos a nossa personalidade, de entender o que motiva as nossas emoções, né? Então, o que me leva a fazer alguma coisa? Por que eu reagi de uma maneira específica dentro de uma situação? Então, é um mergulho no nosso interior, é uma reflexão sobre os nossos padrões familiares, sobre pessoas com quem nós convivemos, que acabaram de alguma forma ali fazendo parte do nosso desenvolvimento, e aí acabamos sendo influenciados, né? Porque nossa referência também está em todo o nosso contexto familiar. Então, está ali naquele lugar as respostas, na verdade, né, em relação àquilo que nós passamos, por que agimos de tal maneira, né? Temos bastante dificuldade em olhar para dentro de nós. Mas por quê? Porque vivemos, né, dentro de um padrão social mesmo, que somos estimulados sempre para fora. Então olhamos para fora, queremos ajudar as outras pessoas, queremos ser agradáveis com as pessoas. Então esse é o mecanismo que nós temos. Nós somos ensinados a nos esquecer, a esquecer as nossas coisas, né? Então o estímulo é sempre muito para fora. Então isso leva a gente para esse lugar de não ter um autoconhecimento.
né? Então isso vai trazer algumas dificuldades para cada um de nós, né? Para alguns mais, outros menos, mas sempre traz algumas dificuldades. Por quê? Porque é necessário que a gente se reconheça como pessoa, é necessário que a gente se reconheça como alguém agindo, né? Alguém fazendo, por que eu estou fazendo? Então isso é muito importante. E aí, se você tiver alguma opinião, alguma pergunta, você pode colocar aí, pode colocar, a gente vai interagindo e na medida do possível aqui respondendo. Então, alguns pontos aqui, né, que eu trouxe para pontuar o que essa falta de conhecimento acarreta para a nossa vida, é que muitas vezes a gente primeiro espera assim, não de uma maneira consciente, mas a gente acaba indo para um lugar de primeiro adoecer para depois se perceber, né? Então, a gente sempre faz muitas vezes a gente faz esse movimento inverso, né? Por quê? Porque temos a dificuldade mesmo, até pela falta de estímulo em relação àquilo que nós podemos fazer ou que reações podemos ter, quanto elas são conscientes para nós. Então, a falta de conhecimento, muitas vezes, ela nos leva a esse lugar de adoecimento, que é a ansiedade, a depressão, né? O estresse. Às vezes a gente não vincula, mas tá aí, tá ligado, né? Porque a gente está adoecendo sem perceber por que a gente está adoecendo, sem entender que movimento é esse que está acontecendo dentro da gente. Nós acabamos muitas vezes, né? E eu que trabalho, né, dentro do atendimento clínico, tenho muitos casos em que as pessoas vêm responsabilizando outras pessoas por suas decisões, por aquilo que elas têm como objetivo de vida, que não conseguiram alcançar, porque meu pai não deu, meu pai me impediu, minha mãe não me deu tal coisa, eu não tive tal condição. Então a gente terceiriza essa responsabilidade. Então a falta de conhecimento, ela faz com que a gente vá para esse lugar de terceirizar. A gente culpa outros, né? A gente não se sente responsável pelo que é nosso, né? Na falta de autoconhecimento, a gente também vai para um lugar de falta de uma baixa na nossa inteligência emocional e interpessoal. Então nossas relações com as pessoas também ficam limitadas, né? Então tô ali olhando para o outro, esperando dele alguma coisa que eu não sei nem o que é, e eu acho que o que ele me der vai abastecer, vai revigorar a minha vida, vai trazer alguma coisa ali para mim, né? Então também temos a possibilidade de ir para relacionamentos insatisfatórios ou até mesmo abusivos. Por quê? Porque temos as nossas carências, nossas limitações, não a reconhecemos como nossa, né? Não conseguimos ver isso, e aí a gente vai para esse lugar de adoecer, de nos submetermos a relacionamentos que na verdade não vão trazer aquilo que a gente precisa, né? Porque a resposta não está no outro, está em mim, né? Traz também a falta de conhecimento, a autoestima baixa. Então a gente tem muito problema de autoestima baixa, né? A necessidade, a compulsão de agradar o outro, né? Então, assim, quando eu não entendo que eu não tenho essa necessidade em si, não reconheço que isso vai me limitar quando eu quero agradar demais as pessoas, né? Eu não consigo entender que eu tenho qualidades, eu não consigo entender que eu tenho outras qualidades além daquela de estar agradando as pessoas, né? Então, esse também é um ponto na falta do conhecimento. E que as pessoas se batem muito, já fiz até algumas lives, né? Eu com uma outra amiga falando sobre a dificuldade de dizer não. Então, temos dificuldade de dizer não quando nós não entendemos, quando nós não sabemos o que nós gostamos e o que não gostamos. Quando não reconhecemos isso, quando não sabemos quais são os nossos gostos, a gente vai para esse lugar de não conseguir dizer não. E a gente vai aceitar o que o outro vai nos oferecer, a gente vai aceitar aquilo que o outro tem como certo, como uma boa escolha para as nossas vidas, né? Então é bem limitante a gente ficar nesse lugar da falta do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, ele também não é um processo fácil. Então não adianta imaginar que, então tá, comecei a me conscientizar aqui de algumas coisas, vai ficar super fácil. Por quê? Porque a gente vai ter que mexer com coisas que a gente não quer mexer. A gente vai ter que ir para o lugar
de olhar para as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas, para os nossos defeitos, para as nossas culpas, né? Então, como eu comecei aqui, a gente tem um padrão familiar já de vivência. Então você vai ter que lidar com esse padrão, você vai ter que olhar para esse padrão, né? Outro dia uma cliente até falou, ela falou, olha, eu tô vindo aqui, tô conseguindo enxergar algumas coisas em mim, mas não tem sido nada confortável olhar para essas coisas do meu passado. E realmente não são, né? É um lugar onde a gente vai para... Quando a gente olha para esse lugar, geralmente a gente quer negar. A gente não quer reconhecer que tem uma dificuldade ali, a gente não quer olhar para aquilo porque causa muita dor, a gente vai entrar no lugar de desconstruir um monte de coisa e a gente não quer, mesmo porque muitas vezes a gente fica na bendita, né, zona de conforto, né? E é isso mesmo, né, Avelino? É muito difícil a gente quebrar realmente os paradigmas, é muito difícil a gente quebrar os nossos conceitos, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que disseram que é uma verdade. O nosso grande drama em questão do autoconhecimento é esse. Vivemos verdades que não são nossas, mas elas são verdades para nós, porque a gente não está sobre uma consciência do que realmente o que é meu e o que é do outro. Tudo está misturado ali, a gente está ali todo envolvido, né? Então fica muito difícil. E uma outra coisa que eu gostaria aqui de pontuar quando a gente vai para esse processo de autoconhecimento, a gente se conhece, né? E ao se conhecer, são abertas várias possibilidades na nossa vida, né? Então, a gente vai prever reações. Eu tenho um episódio que aconteceu comigo há muito tempo atrás, e até hoje eu me lembro, né, dessa ação, porque foi muito interessante, né? Tentar prever e interpretar, né? E também interpretar o que estava acontecendo. E eu lembro que foi um dia que eu estava num lugar e eu precisava de uma carona para ir embora para casa. E eu tinha o costume de ter uma pessoa lá que sempre me dava carona. Era a mesma pessoa, me dava carona, sempre me deu carona. E aí nesse dia a pessoa também estava nesse local. Só que a pessoa virou e falou assim, eu não vou te dar carona hoje. Hoje eu não vou, não vai dar, eu tenho outras coisas para fazer, não sei o quê. E eu lembro que eu saí daquele local e fui pro ponto do ônibus. Mas imagina uma pessoa nervosa, gente. Uma pessoa muito nervosa, porque o outro não quis lhe dar a bendita da carona, que era já o costume. E aí eu fui nesse trajeto até o ponto do ônibus. E aí, chegando, né, já próximo assim do ponto, eu comecei a refletir sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E aí eu comecei a me perguntar, foi bem incrível assim, eu comecei a me perguntar por que eu tinha ficado tão nervosa? Por que eu tinha ficado tão aborrecida com aquele não? E ali no ponto ônibus, enquanto o ônibus chegava, eu comecei a lembrar, né? E pensar, poxa, quantas vezes essa pessoa me deu carona? Quantas vezes essa pessoa não me disse não? Ela realmente foi proativa, né? Me deu carona, não morava perto de mim, morava longe. E eu fiquei ali um bom tempo naquele ponto de ônibus, pensando sobre isso, né? E aí eu fui ali entendendo por que eu estava tão nervosa, né? Por que eu estava tão aborrecida, que sentimento era aquele dentro de mim. E aí aos poucos fui me acalmando. E foi muito legal, assim, porque quando o ônibus chegou, eu já estava extremamente calma, eu já tinha entendido, eu tinha ficado aborrecida porque eu queria que ele tivesse feito a minha vontade, porque eu achava que era injusto, ai que injustiça, eu ficar aqui no ponto do ônibus, gente, era à noite, ai, uma moça sozinha, eu falei, mas a moça sozinha não tem carro, a moça sozinha, se a pessoa não tivesse saído, teria que ir de ônibus também. E foi muito interessante isso, né, e eu lembro disso e eu falo, poxa, uau, que legal, né, eu consegui entender por que eu estava reagindo daquela maneira. Porque na falta de conhecimento, muito que a gente faz é isso. A gente não age, a gente reage, né? Então as pessoas fazem alguma coisa, você rapidamente reage e você não entende nada do que você reagiu. E muitas vezes depois disso a gente para e fica, poxa, por que eu tive essa atitude, né? Nossa, eu estava de cabeça quente e tal. Mas a gente não vai entender por que a cabeça esquentou, né? Porque muitas vezes a gente tem que pensar assim e se perguntar, né? Isso tem a ver com o meu passado? Ou isso tem a ver com o momento presente? O que está acontecendo aqui? Né? Então eu tenho que ir para esse lugar de refletir.
E eu lembrei desse caso e assim, achei muito interessante, né? Então assim, a gente vai, através do autoconhecimento, a gente vai para esse lugar também de interpretar os sinais, o que a nossa mente está falando, está dizendo. Então esse é um lugar legal da gente ir nesse sentido. Quebra padrão, né? O autoconhecimento, ele vai quebrar o padrão do comportamento destrutivo. Então a gente, por ser muito reativo, o que a gente faz? A gente vai primeiro brigar, a gente, né, se indispõe com as pessoas, sem entender por que a gente está fazendo aquilo, só achando que é um ato de muita justiça, né, conosco, e aí a gente acaba destruindo os nossos relacionamentos, a gente acaba se aborrecendo conosco, com as pessoas, às vezes entramos em discussões que entendemos que não vai ter mais volta e os relacionamentos se rompem, então isso é muito ruim, né? Então quando a gente tem essa consciência de que a gente não está ali fazendo nada por nada, mas a gente está entendendo o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, aí a gente consegue ir para esse lugar de não destruir os nossos relacionamentos, né? Então a gente vai conseguir elaborar melhor a nossa forma de viver, a gente vai respeitar os nossos limites, o autoconhecimento traz muito disso, né? Vamos delimitar, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? O que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, né? Eu digo sempre que quando a gente descobre o que a gente não gosta, a gente está no melhor lugar para descobrir o que a gente gosta, né? Então a gente sabe o que a gente não quer, então a gente vai conseguir com facilidade entrar em contato com aquilo que a gente quer. Oi Priscila, tudo bem? Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. A gente aprimora os nossos relacionamentos interpessoais, então a gente vai ter condições de agir e reagir melhor dentro do nosso contato com o outro, tá? Então isso é muito importante, isso é demais de bom a gente poder manter relacionamentos e a gente até saber aqueles que a gente não quer manter, porque às vezes a gente descobre, né? E a questão do autoconhecimento é nesse lugar de nos levar a essa consciência de que às vezes, passado um tempo, tem relacionamentos que a gente começa a entender que não tem que ser, que não tem que ficar, né? Por quê? Porque não diz mais, não fala mais, talvez sejam autodestrutivos para nós, talvez sejam relacionamentos abusivos, a gente começa a tomar consciência, então a gente vai para esse lugar de entender que, olha, a gente caminhou até aqui, daqui para frente a gente não precisa mais caminhar. Isso é uma coisa muito mais com você do que com o outro, né? E uma coisa muito legal, uma dica, né, para você ir para esse lugar de se autoconhecer, é se questionar, né? Então eu sempre falo, né, converso bastante com as minhas clientes, se questione. Seja bem-vinda, Fabi, tá atrasada não, tá aí já. Comecei, né, porque a gente tem horário, vamos respeitar quem entrou. Então a gente tem que ir para esse lugar de se questionar. Então todos os pensamentos chegarem em você, questione seus pensamentos. Questione aquilo que você está olhando, da maneira como você está olhando. Por quê? Porque se a gente não questionar, a gente simplesmente vai aceitar como verdade absoluta, né? E quando a gente aceita coisas como verdade absoluta, elas ficam na nossa mente incontestáveis, né? Então o nosso subconsciente, ele trabalha muito com alguma coisa assim de... usar a palavra aqui, suposição, no sentido assim, ele vai interpretar coisas. Então, por exemplo, tem coisas que a gente, quando é criança, a gente interpreta lá, papai não gosta disso, mãe não gosta daquilo, ou a mamãe vai lá e fala e põe um veredito em cima daquilo, e a gente cresce crendo naquela verdade. Por quê? Porque a gente nunca questionou. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai sempre falava assim, olha, você tem que rezar, você tem que falar com Deus. E eu não conseguia entender, eu era bem menina, eu não conseguia entender aquilo. Falar com Deus, rezar, o que é isso, né? E um dia eu lembro que eu virei para ele e falei assim, por que eu tenho que rezar? Só que meu pai era uma pessoa de um gênio bem difícil. E ele pegou e falou assim, o que você está perguntando, menina? Só que ele perguntou já com a mão armada para bater. E eu disse, não estou perguntando nada. E aí eu citei esse exemplo para a gente poder entender que muitas vezes tem conceitos que são sedimentados na nossa mente, no nosso emocional, por essas atitudes.
né? Então a pessoa diz que você tem que fazer, mas também não te dá razão nenhuma, não te dá base nenhuma, não te embasa nada daquilo que você tem que fazer, né? Então a gente precisa se questionar. A gente precisa questionar o que está dentro de nós, se a gente quiser transformação. Então, é o exemplo que eu dei lá da prisão, né? A pessoa está presa e ela quer pegar uma chave para sair, né? Eu comecei a live dando essa historinha, que foi até uma cliente hoje que me contou. E aí as pessoas dão várias sugestões de como ela poderia sair dali para pegar aquela chave, né? Então, você vai pegar a chave jogando uma pedra no carcereiro, você vai esperar ele chegar perto e vai avançar em cima dele para tirar, você vai gritar para chamar a atenção das pessoas, e alguém diz assim, não, a pessoa primeiro precisa reconhecer que ela está presa, porque muitas vezes a gente não se reconhece como preso em situações, a gente não se reconhece necessitando mudar o padrão que a gente vive. Então, se a gente não reconhece, a gente não muda, a gente só muda o que a gente conhece. Que a gente não conhece, a gente não muda. Por isso, ir para esse lugar de questionar é um lugar que vai te levar, né, ao longo da caminhada, a um lugar de libertação, né? Mas é um processo difícil, né? Somos condicionados a não questionar. Vivemos num país que não é para você questionar nada. Quem questiona fica no lugar de arrumar muita briga. E aí algumas perguntas que a gente pode se fazer nessa... Ai, que legal. Muito bom, hein, Avelino? Que a gente pode se fazer ao longo da nossa caminhada, e uma das perguntas assim que deixa a gente muito em xeque é: quem sou eu? Você pergunta para uma pessoa quem você é, a maioria das pessoas não consegue se definir, elas não conseguem dizer quem elas são. Então a gente precisa ir para esse lugar: quem sou eu? O que eu quero? Onde é que eu quero chegar, né? O que eu desejo? O que faz bem para mim? O que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que eu quero manter, o que eu não quero. Então a gente tem que sempre ir para esse lugar de estar questionando, porque o questionamento faz você pensar, né? E pensar é libertador, quando a gente começa a entender por que a gente está fazendo tal coisa. Então, se você entender que você precisa fazer tal coisa, que você faça por compreensão, né? Então faça por compreensão, não faça porque alguém disse que você deveria fazer. Alguém sempre vai dizer alguma coisa que a gente deva fazer, mas nem tudo que todo mundo diz que a gente tem que fazer vai trazer um sentido bom pra gente, né? Ai, que legal. É isso mesmo, né? Então a gente tem essa oportunidade, né, de ver a situação sobre várias óticas, né? Então ele tá comentando aqui, né, que o tema é mais espero que o diabo, né? O tema é mais espero que o diabo, é isso, né? Diz como vencer isso em nossa vida. Então, é isso. Vamos para esse lugar de questionamento, né? Muitas coisas na minha vida eu tenho quebrado, no sentido de eu vejo a quebra mesmo. É como se você fosse ali, quebrasse alguma coisa que, sabe, tipo um ovo, você quebra e quando você abre tem um conteúdo lá dentro, e esse conteúdo vai me dizer alguma coisa, vai me falar alguma coisa, né? Para que eu possa mudar, para que eu possa me reconhecer, né? E eu quero falar agora um pouquinho, né, antes da gente fechar aqui, depois no final eu quero fechar com alguns exercícios, né, deixar algumas dicas aqui que você pode fazer, falar um pouco da minha experiência em relação ao autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento, por exemplo, na minha vida, ele tem chegado em momentos, né? Tô aí vivendo e eu digo momentos assim que eu me apercebo que ele tá ali. Hoje ele é muito visível para mim, por isso que eu tenho falado muito de autoconhecimento. É uma coisa assim que é verdade na minha vida. Eu tô vivendo, eu tô fazendo questão de olhar para mim, eu tô fazendo questão de conhecer os meus limites, respeitá-los, me aceitar, perceber que eu tenho qualidade, mas perceber que eu também tenho defeitos, né? Uma coisa que, uma referência que eu gosto de usar muito é que eu digo, a gente é melhor quando a gente descobre aquilo, principalmente que a gente não gosta e que a gente talvez nem nasceu para fazer, né? Então eu falo que eu tenho uma admiração tremenda pelas pessoas que estudam matemática, conseguem se resolver muito bem, porque não é um lugar que não é meu, né? Sou muito melhor que humanas, eu me considero melhor aqui. Então, a gente precisa descobrir esse lugar, porque às vezes a gente vai, por exemplo, até numa escolha profissional, para algum lugar que alguém diz que é bom. Ai, faça essa profissão aqui, exerça essa profissão porque você vai ganhar muito dinheiro.
E a vida da gente não é só dinheiro, né? Muito pelo contrário. E assim, o meu trajeto, a minha caminhada com o autoconhecimento, ele, para mim, meu start foi quando, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive depressão, né? Então, psicólogo também entra nesse lugar de fragilidade. Isso é muito bom. Porque ele fala da nossa humanidade. Somos humanos como todo mundo, né? Temos uma capacitação acadêmica, mas ainda somos humanos. Quando a gente sai lá do consultório, quando você para de atender, você é só uma pessoa, como qualquer outra pessoa. E foi justamente na época que eu perdi minha mãe. E aí eu tive uma depressão profunda mesmo, me limitou em muitas coisas. E a partir dali eu comecei a repensar algumas coisas na minha vida. Então, isso que eu falo, às vezes a gente vai primeiro para esse lugar de adoecer para depois se perceber. Mas foi ótimo, né? Foi ótimo porque isso me deu uma consciência de mim mesmo muito boa. Mas ainda vinha, né? Porque é o que a gente fala, a gente vivenciar esse processo não é fácil, ele é difícil, né? Então a gente não deu o start ali, eu já fui enxergando tudo e foi ficando tudo tão visível, e vai, nossa, já tô resolvendo aqui minha vida. Não, às vezes a gente vai devagarinho, porque a gente olha para algumas coisas e tem outras que a gente não quer ver e a gente quer ignorar, porque quando a gente entra também na questão do autoconhecimento, muitas vezes a gente vai pro lugar de negação. Não, gente, não tem jeito, é assim mesmo, nasci desse jeito, não tem como mudar, então vai ser sempre assim, a minha situação não muda. E ali eu fui caminhando, né? Foram 4 anos muito difíceis. E aí, tô ali desde essa época, eu tô aqui olhando mais pra Cida, percebendo mais a Cida, né? E quando foi agora, o ano passado, com a questão da pandemia, foi que realmente essa autorreflexão, esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de mim, realmente emergiu, né? Veio com muita força. Então eu já vinha de questionamentos, né, em relação ao que eu queria fazer, o que eu não queria, né? Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de dizer não, muita dificuldade. No que pareça, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Eu tinha uma vontade muito grande de agradar as pessoas, né? Então a gente acaba indo também para esse lugar, né? Por coisas que depois eu fui olhando e fui vendo que tinham a ver com a minha história. Então eu tinha a necessidade de manter as pessoas ao meu redor, e para fazer isso eu tinha que agradá-las, eu tinha que fazer tudo o que elas queriam. Essa era a concepção interna que eu tinha. E aí eu comecei a pensar melhor sobre isso, principalmente no ano passado, com essa questão da pandemia. Já no ano anterior eu já estava entrando nessa reflexão, mas aí veio com muito mais clareza com a questão da pandemia. E aí eu comecei a rever as minhas posturas, eu comecei a perceber onde é que estavam as minhas limitações, eu comecei a perceber onde estavam as minhas crenças limitantes, né? E é muito louco isso, gente, porque assim, uma crença que eu me percebi, foi realmente no ano passado, foi a questão de ter medo de faltar coisas na minha casa, né? E eu sempre tive esse medo, mas eu nunca tinha parado para reparar, para observar, né? Desculpa, eu não tinha reparado para observar de onde ele vinha. Sabia que ele estava por ali. De vez em quando ele batia com bastante força, mas eu, né, fazia de conta que não estava, vira as costas, ignora e vamos continuar vivendo. E aí com a questão da pandemia, eu comecei uns dias a entrar muito em pânico, né? O armário não estava vazio, mas quando chegava perto de terminar alguma coisa, eu entrava em pânico e eu começava, preciso comprar, preciso ir no mercado, preciso fazer, preciso ter, preciso não sei o quê. E aí teve um dia que eu parei assim no armário mesmo e olhei para dentro do armário e eu perguntei, né? E aí por isso que eu falo que essa questão do questionamento, ele é primordial. E aí eu questionei o meu pensamento, eu digo, você está sentindo falta exatamente do quê? O que está realmente lhe faltando? Porque o armário tem coisas. Você não está passando fome, né? Então, a gente precisa entender agora
De onde é que vem esse medo? Que medo é esse? Que falte coisas. Onde começou isso? E foi maravilhoso, gente, porque assim, parece brincadeira, mas na hora a resposta veio. E aí eu me lembrei que era uma fala muito do meu pai, né? Meu pai, ele falava que a gente ia passar muita necessidade, que a gente sempre passava muita necessidade, que pobre passava muita necessidade, que pobre só tem falta, que nada na casa do pobre dura muito tempo. E aí eu peguei, olhei, sabe, e falei, poxa, peraí, isso não é meu, isso aqui não é meu. Olha, isso aqui tem nome, e não é o meu nome, então eu não sou obrigada a sustentar essa crença. E aí, desde aí, eu venho olhando e quebrando essa crença e outras que também comecei a tomar consciência. E assim, se eu disser pra você, olha, é tudo muito fácil, sabe? Eu fiquei muito tranquila, nossa, foi maravilhoso. Não, é chocante. Mas depois eu entrei em festa, por isso que eu até coloquei esse tema na live de autoconhecimento, a beleza no processo, que é até uma frase que eu ouvi de uma amiga minha. Por quê? Porque a gente vai nesse caminho, a gente vai nesse trajeto e o processo ele vai se cumprindo, a gente vai vivenciando ele e a gente vai percebendo as flores no caminho que a gente não tinha percebido. A gente vai percebendo que existe sol mesmo no dia que ele não aparece, né? Então, essa é a libertação. Esse é o olhar para dentro que te põe em perfeita harmonia com o que está fora. Porque a harmonia, ela não diz respeito a eu estar equilibrada aqui com todo mundo, que meu entorno está funcionando, todo mundo me ama, eu sou perfeita, maravilhosa, top de linha, todo mundo me reconhece. Não. Ele fala do que está dentro de mim, do quanto eu olho para dentro de mim e eu me alegro com o que eu vejo. Porque eu também não tenho que ser perfeita em tudo. Eu não tenho que acertar tudo nem o tempo todo. Eu tenho simplesmente que me aceitar. Eu tenho que me abraçar no dia que eu errar e eu tenho que me abraçar no dia que eu acertar. Eu não vou ser pior no dia do meu erro. Eu só vou ser eu mesma errando. E eu não vou ser melhor porque eu acertei. Nossa, que legal, eu fiquei feliz porque eu acertei. Então, é nessa dinâmica que a gente tem que caminhar. Então, o acolhimento, ele tem que ser comigo. A minha autorreflexão tem que me levar para um lugar de amor comigo. Então, eu vou me amar, eu vou me aceitar. Não importa o que eu faça. Será que todo mundo acerta? Ninguém erra? Ninguém tem problemas? Só eu? Né? Então, que forma a gente olha? Porque a falta do autoconhecimento, ela compromete a minha autoestima. E minha autoestima, ela fala da maneira como eu olho para mim mesma. Como é que eu me vejo? Não é uma questão de estética, mas é uma questão de interno. Porque se eu olhar para dentro de mim, achar que eu sou inconveniente o tempo todo, que eu só falo bobagem, que eu não sei sentar, que eu não sei conversar, que eu não sei rir, eu não sei ser elegante como a fulana é. Gente, a gente vai para um lugar de baixa autoestima absurda, né? E o propósito não é esse. Que a gente reconheça que a gente tem falhas e que a gente mude, que a gente reveja para mudança, mas não para nos colocar para baixo, não para dizer, olha, só você que erra no mundo, você não é perfeito, olha que coisa feia, né? Então assim, não é nesse lugar. Então eu tenho que me abraçar. Então no dia que eu errar, eu me abraço e eu digo, olha, minha, que acontece, né? Acontece, não tem que ficar nesse lugar de ficar se autopunindo, se destruindo, se acusando, né? Mas a gente tem que ir para esse lugar de se abraçar, de entender que a gente às vezes tem dias fáceis, mas a gente tem dias difíceis. Tem dia que a gente está se amando muito, tem dia que a gente se ama um pouco menos. Mas a gente nunca vai poder se abandonar, a gente nunca, né? Nós somos a única pessoa que nós levamos para todo lugar. E se a gente não se der bem com a gente, com quem que a gente vai se dar bem? Me diga aí. Né? Então, a gente tem que entrar nesse lugar de se olhar com amor, independente do que você faça. E o que você achar que está muito fora do contexto, refaça, ressignifique, busque uma forma nova, um caminho novo, né?
A gente tem um GPS que leva a gente em vários lugares. Só que para quem dirige, você sabe que muitas vezes o GPS ele usa um percurso em um determinado momento, para um caminho que você vai fazer, e às vezes você vai para o mesmo caminho e no outro dia ele usa um outro percurso. Então, quer dizer, caminhos diferentes não quer dizer que você não vai chegar onde você precisa. Muito pelo contrário. Às vezes são alternativas que vão te fazer se sentir melhor com você mesmo. Então, essa é a minha experiência. Ela tem sido um processo contínuo, diário. Tem momentos que eu estou super bem, tem momentos que eu estou super mal. E eu olho e digo, que bom, tá tudo bem, vamos continuar caminhando, né? Por isso que eu coloco bastante também aí nas minhas falas, até nos stories, que nós temos que ser intencionais. Temos que ser intencionais o tempo todo. Tendo assim, eu estou fazendo um percurso, eu estou indo de encontro a mim mesmo, e eu não vou deixar, eu não vou faltar nesse encontro, eu não vou deixar de percorrer esse caminho. Né? Ele tem pedras? Tem pedras escorregadias? Muitas vezes. Né? Vão ter desgostos, vão ter coisas que a gente não vai querer olhar, muitas vezes a gente não quer ver a dificuldade que o outro teve em lidar com a gente, aí isso resultou em algum problema para mim, mas não tem problema, né? Você não é obrigado a fazer esse percurso sozinho, mas também não deixa de fazer. Então eu tenho me trabalhado nesse sentido. Hoje os meus não saem com muito mais facilidade, né? Bem mais facilidade, gente, bem mais. Eu olho pra mim e falo, ai, que legal, você conseguiu. E hoje também já não tenho uma preocupação constante de agradar o outro, né? Não me tornei uma pessoa egoísta, não. O autoconhecimento ele não tem isso como objetivo, mas a gente se torna seletivo. Toma consciência para ser seletivo. Então isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Tem mínimos detalhes, coisas de mínimo detalhe que às vezes a gente acha que é uma bobagem. Por exemplo, você vai sair com uma amiga, vamos a tal lugar. Que lugar nós não? Eu não sei. Mas diz lá um lugar, não sei. Escolhe você. Às vezes, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí, não sei. O que você comer, eu como. Né? Então, tu fala de alguém que pouco se conhece. Vamos aceitando aí o que o outro oferecer. Então, a gente vai para esse lugar, se conheça, né? Eu gosto disso, é que nem outro dia também postei aí no meu feed. Tomei já muito café, porque todo mundo dizia que era bom, que despertava, que era ótimo, que é muito bom, né? E eu só tinha azia, gente, de verdade, eu só tinha azia. Às vezes tinha um cafezinho assim, que eu até gostava, mas depois ele me dava uma azia maravilhosa. E aí eu comecei a entender que café não era para mim, que fazia muito sentido pro outro, mas não fazia mais para mim. E hoje eu tomo meu café com leite muito feliz. E olha, gente, é café com leite e clarinho, viu? Porque o café tem que ficar só pra tirar o tom do branco. Ele não entra pra ter mais espaço dentro do espaço que ele tá ali dividindo com o meu café, entendeu? O meu espaço é só mais pro marronzinho, né? Fica aquele tonzinho de marrom, sabe? Que nem hoje eu postei. Então, assim, adoro café com leite, gente, adoro. Me desperta de manhã, olha, como se fosse um café preto de alguém que gosta do seu cafezinho preto e puro, né? Eu tenho uns amigos assim, olha, eu tomo cafezinho preto e sem açúcar. Eu falo, misericórdia. Meu Deus do céu, que coisa difícil, que coisa difícil. Eu já gosto de açúcar. É a única coisa que eu ponho açúcar, né? Faço meu café com leite, ponho meu açúcarzinho lá, porque eu gosto de sentir o gosto docinho. E outras coisas eu já não sou muito amante de açúcar, né? Suco eu não tomo com açúcar. Mas assim, são gostos, gente, você percebe? São gostos, coisas que a gente vai aprendendo, né? A gente vai se descobrindo. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse muito, muito de açúcar. E hoje eu percebo que eu gosto menos ainda do açúcar. Mas não deixo ele faltar na minha dieta, porque afinal de contas a gente precisa de açúcar. E o açúcar também tem outras formas naturais de consumir o açúcar. Necessariamente você não precisa do açúcar desse comprado, né, nos mercados, né? Então, assim, eu hoje uso, né, em pequeníssima quantidade. Suco não tomo de jeito nenhum. De jeito nenhum.
com açúcar. Tem que me faça tomar, não sei que eu vá tomar que esses mais cítricos, né? Os cítricos sim, porque aí vou ofender bastante o estômago, mas fora isso, sem açúcar. A Mandinha tá dizendo aqui, ó, adoro meu cafezinho da manhã. Então, é isso aí. A gente só tem que descobrir o que a gente gosta de fazer e o que a gente não gosta. E o fato de você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que pra você faz sentido e o que não faz, é libertador no sentido de que eu não preciso ser mal educado com o outro, eu não preciso ser grosso com o outro. Seja sempre muito assertivo, né? Eu tenho aprendido a ser bastante assertivo com as pessoas. Então, assim, outro dia mesmo, eu fui fazer minha unha, a moça, olha, tem um cafezinho aqui, toma um cafezinho. Eu falei, olha, muito obrigada, eu te agradeço muito, mas sabe, meu estômago ele não trabalha muito bem com café, acabo tendo assim uma azia, então, né, eu sou mais do cafezinho com leite. Aí ela, mas no leite não tem. Eu falei, então, você me desculpa, mas o cafezinho eu não vou tomar, tá bom? Lá tá ótimo, não tem problema. Então a gente só tem, às vezes, saber falar, dizer, né? É a mesma coisa em relação ao não. Às vezes você vai, e aí entra o não também no café, mas eu digo para outras situações mais, que a gente considera mais difíceis, né? Olha, vamos comigo, né? Eu lembrei agora também, por exemplo, quando eu trabalhava na rua, né, e passava muito tempo na rua, aí volta e meia as pessoas diziam assim, olha, passa em tal lugar, pega tal coisa pra mim, e aquilo não fazia nem parte da minha rota de caminho. E eu, para não dizer o bendito do não, eu ia lá, fazia um percurso maior, dava uma volta lá no monte para pegar o que a pessoa queria, o que ela tinha pedido, para não ser desagradável. É o que eu falei das minhas dificuldades. Hoje, quando a pessoa pede, você vai sair, você pega tal coisa ali pra mim, eu digo, você me desculpa, não vai dar, meu roteiro não vai ser esse. Hoje eu realmente nem tenho tempo de tentar fazer uma voltinha aí maior e fazer isso. Você me desculpa, mas hoje não dá. Ai, que bom, não, tudo bem, não tem problema. E eu penso assim também, gente. Vão ter pessoas que você vai dizer esse não bem singelo e a pessoa vai ficar de bico e cara feia. E eu penso comigo, poxa, o problema dela é com ela, não é comigo. Então, ela vai ter que se resolver. Então, a gente vai para esse lugar. E já caminhando aqui para a finalização, eu queria deixar aí, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, a gente responde, senão eu já vou fechar aqui. Te dar algumas dicas de... Se é que a gente pode dar dicas, né? Mas assim, a gente até pode, né? O que a pessoa vai fazer com a dica já é uma questão dela. Exercício que você pode fazer para ir para esse lugar de autoconhecimento. A gente não tem uma fórmula pronta, gente. Não dá para dar uma fórmula certinha. Olha, faz tudo isso aqui que vai dar super certo para você. Tente. Se funcionar, fez sentido, você está se sentindo super bem, continua. Não fez sentido, tenta outra coisa. Entende? Mas que você queira ir para esse lugar de se autoconhecer. Então seja intencional. Vou testar isso aqui, não deu certo, pega outra dica ali, vou tentar outra coisa e vai no lugar de poder se achar. Uma coisa que eu sempre falo muito dentro do consultório com as minhas clientes é que emoção tem nome. Então, a gente deve dar nome a elas. A gente deve, uma boa tática de autoconhecimento é conversar com elas, né? E às vezes eu falo, as pessoas pensam que eu sou meia louca, né? Conversar com a emoção? Pois é, a gente precisa conversar com a nossa emoção. Então, sei lá, me aborreci com alguma coisa, eu estou extremamente magoado porque o fulano falou alguma coisa pra mim. Senta, chama aquela mágoa, porque aí na mágoa ela já tá estendida no sentimento, que é o que eu tô. E a gente é muito de palavras, né? De um vocabulário rebuscado com a gente mesmo. Então às vezes a gente nem sabe dizer exatamente o que está sentindo. Mas que fundo tem aquilo? Porque para chegar, por exemplo, numa mágoa, ela deve ter começado por uma tristeza. Tristeza é uma emoção. Então, conversa com essa tristeza, conversa com essa mágoa. Olha, sente aqui, me diga aqui, minha filha, você vem da onde? Você nasceu aonde? O que realmente isso quer falar comigo? Por que eu estou magoado? Por que eu estou aborrecido com o fulano? Por que eu me inquietei com alguma coisa? Quando a gente expande esse vocabulário emocional, a gente começa a se achar e se perceber dentro das situações. Tudo bem, Romeica? Que bom que você está aqui, minha linda. E eu aproveitar, fazer o merchandising. A Romeica é uma amiga muito querida. 21 horas ela também vai fazer uma live. Esteja lá, né? Olha, uma profissional maravilhosa. Vai falar sobre planejamento, não é isso, Romeica?
Se eu não tô enganada, é isso. Mas vale muito a pena, gente. Salva aí o arroba dela e vai lá. Então, assim, a gente precisa expandir esse vocabulário. E a gente só expande quando a gente consegue conversar com essa emoção. Quando a gente consegue dizer o que a gente tá sentindo. Tá bom? Então, assim, não sei o que eu tô sentindo. Criança fala muito isso. Traduz pra criança e traduz pra você. Eu tô magoado, fiquei muito magoado. Vai ficar salva, Fabi. Vai ficar salva. Tô muito magoado, tô muito chateado, mas eu tô porque isso nasceu aonde? Por que eu tô me sentindo assim? Que situação me remete a isso? Porque muitas vezes está ligado com algumas coisas do nosso passado. Então, se está ligado lá com o nosso passado, vamos lá saber o que é e vamos entender para a gente poder caminhar e trilhar aí um caminho de ressignificar, de libertação, de renovo, da gente se encontrar e a gente se amar. Então expanda, converse com a sua emoção, sim, ela tem nome e ela conversa com você. Se você chamar ela para conversa, ela vai te dizer o que você tem que saber, né? Como é que você vai se autoconhecer aí, né? Outro ponto legal da gente fazer é termos momentos de solitude. Gente, a gente ficar sozinho com a gente mesmo é algo perfeito para autoconhecimento. Precisamos desses momentos, né? Então, muitas vezes nós dizemos assim, mas a gente não gosta, olha, detesto solidão, detesto. Mas muitas vezes o que a gente está detestando, na verdade, é ficar em contato com a gente mesmo. Então a gente quer um ambiente cheio de gente, a gente quer barulho, a gente quer um monte de coisa para não se escutar, para não se enxergar e não olhar o quanto a gente às vezes está com tantas dificuldades, tantos medos, né? Tantas limitações dentro da gente mesmo, né? Com medo da nossa fraqueza, com medo da nossa dificuldade, com medo de olhar para a nossa culpa, com medo de assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, né? Então a gente vai para esse lugar de medo. Se você vai para o lugar de medo, você vai recuar o máximo que você puder. Então, tenha momentos de solitude. Isso não quer dizer solidão, é solitude, né? Então, solitude é quando eu vou para aquele lugar, né? E a Eunice está dizendo que amo ter essa solitude. Eu também amo muito, né? Eu amo demais, demais. Por quê? Porque é na solitude que a gente se escuta. É na solitude que a gente se percebe, né? Então, quer dizer, solitude é quando eu olho para dentro de mim. Isso não quer dizer que eu esteja sozinho, mas eu estou sozinho naquele momento do meu entorno, né? Tira esse tempinho para que eu possa olhar para dentro de mim, para que eu possa me perceber como pessoa, para que eu possa enxergar o que eu quero, o que eu não quero, como é que eu gosto, aí o que eu contemplo, o que eu não contemplo, sabe? Nos meus momentos de solitude, uma coisa que eu contemplo demais, sabe? Por exemplo, é o céu. Adoro olhar para céu. Céu de dia e céu de noite, né? Muitas vezes eu ponho até nos meus stories, nas minhas fotos assim da noite. Gente, esse é um momento assim que eu olho para fora da minha janela, mas eu viajo. Aí eu encontro a Cida, a gente conversa, a gente vai para um lugar de brincar. Eu lembro muito da minha infância. Eu brincava num quintal muito grande, com muitos pés de frutas, era banana, era Nordeste, né? Tem muitas coisas. Então, assim, eu lembro de eu correndo no meio daqueles pés de planta, de café, sabe assim? Então, esse momento que eu paro, eu vou para esses lugares, né? Um lugar também que eu gosto, que é um lugar de solitude para mim, é a praia, né? Então, eu gosto muito de ir pra praia, eu me conecto muito comigo na praia, porque não vou ali para que eu fique no meio de muita gente, sabe? Eu gosto daquele momento que eu consigo ficar sozinha mesmo. Sabe aquele lugar que você vai para aquele cantinho que ninguém vai? É naquele cantinho que eu gosto de ir. E eu olho para aquela praia, eu olho para aquela imensidão de mar e eu encontro a Cida e a gente conversa, a gente brinca, a gente viaja, a gente vai, sabe, lá atrás, a gente volta aqui para frente, né? Então, é isso aí, é na solitude que eu não preciso usar nenhuma máscara. E é isso mesmo, né, Romeu? Que é nesse lugar onde eu me encontro, é nesse lugar onde eu me percebo. E também é um lugar que a gente vai ali para desenvolver uma autoaceitação, aquela coisa de se olhar e falar, poxa, que legal que você tá aqui, né? Nesses momentos eu encontro muito a Cida menina. Por isso que eu me lembro dessas coisas de infância, né? Então a Cida menina tá ali. E a Cida menina, ela é livre, ela fica em paz,
ela ama ela mesma, né? Tenho aprendido muito isso, a me amar, a me aceitar, né? A gente cai, rala o joelho, mas não tem problema, depois a gente vai passar ali um remedinho e vai sarar, né? Então, vamos para esse lugar de solitude. Solitude faz muito bem. E outra coisa que eu gosto bastante de refletir, né? E deixo aqui como uma dica para você, é refletir sobre a opinião dos outros. Reflita. Hoje à tarde eu tive assim uma devolutiva muito interessante, né, e gratificante com uma cliente, em que ela disse: olha, esse tempo aqui que eu estou aqui passando, né, esse tempo de terapia, vivendo aqui essas situações com você, ela falou assim: eu estou aprendendo a me desvencilhar da opinião do outro, né? E ela citou lá um exemplo de que ela teve um exercício lá numa aula dela, e ela disse que fizeram uma roda e que era para as pessoas falarem uma das outras ali e tudo, e ela disse: olha, todo mundo da roda virou e disse: nossa, você é muito cheia de frescura. Isso mesmo, ela usou esse termo: você é muito cheia de frescura. E ela disse: ela falou: você mesmo, você é cheia de frescura. E ela disse: me foi em massa, assim. Só que eles não disseram nada, eles não embasaram essa questão da frescura. Ela falou: só disseram isso. Que eu saí dali, comecei a pensar. E eu depois disse: olha, sabe de uma coisa? Não me deram nenhuma base, né? Não fundamentaram esse pensamento, porque né, o que realmente me levaria a ser uma pessoa de frescura. Ela falou: não me reconheço como uma pessoa fresca, então isso não é meu, não quero. Eu achei, olha, maravilhoso. Isso é autoconhecimento, gente. Então eu pego a opinião do outro, eu posso refletir sobre ela pode até falar de mim. Algumas opiniões às vezes falam da gente, mas que ela te leve para reflexão e você pensar: poxa, talvez eu possa mudar isso, talvez eu possa melhorar aquilo. Mas se também não fizer parte de você, você não reconhece como seu, nem pegue. Não pegue, não abrace, né? Então, é isso, né? Melindrosa, moda infantil, comentou aqui: eu adoro ir sozinha no cinema, somente para curtir minha própria companhia. Perfeito, é isso aí, né? A gente tem que se agradar da gente mesmo, é o exercício de autoconhecimento. Eu adoro ir no cinema, também gosto muito de cinema, né? Não tem problema nenhum, eu vou sozinha, vou acompanhar, amo, também acho divino. E a Tancinha tá aqui falando: faz tempo que eu não faço isso. Pois é, a gente precisa, né? Vamos para esse lugar, vamos nos encontrar. Marque um encontro com você mesmo e não tenha medo de se encontrar, entende? Talvez algumas coisas vão ficar difíceis, mas vai se resolver também. E busque ajuda profissional. Você está caminhando, achou que está muito difícil, sei lá, começou com algumas coisas insistentemente ali você vê que está voltando um comportamento, uma maneira de agir, uma maneira de ser ali, e não está legal, você não está contente com aquilo, vai buscar terapia. A terapia é um lugar muito, muito bom da gente se autoconhecer, né? Então é nesse lugar que a gente faz esse passeio de encontro a nós mesmos, e a gente não está sozinho, né? Eu acho assim, perfeito, você não está sozinho, né? Então você tem alguém ali que está olhando, lógico, não vai, o objetivo da terapia não é a gente estar palpitando: nós estamos aqui a resposta, sabe? Nós temos aqui uma bola de cristal e nós sabemos o que você tem, nós temos aqui uma resposta, você vai fazer assim, assim, assado, vai dar tudo certo. Não, mas você tem alguém para trocar, você tem alguém para dividir toda a sua dificuldade, e depois você conseguir ver que dá para você daqui a algum tempo fazer um trajeto do seu caminho sozinha, e isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. A Michelle está aqui falando, né? Após a separação estou me reencontrando, né? Acho que perdi minha identidade e me deixei de lado. Pois é, às vezes a gente faz isso, né? Por N situações. E o legal de tudo é a gente perceber isso. Nossa, eu percebi todo um problema aqui, não estou me achando, não estou me encontrando. Então a gente vai para esse lugar de encontro, né? E a Romei que tá falando que terapia é vida, e é vida mesmo, né? Eu falo que eu sou sempre suspeita e faço terapia, viu, gente? Porque psicólogo faz terapia também, porque a gente precisa, né, ir para esse lugar de estar sempre cuidando do nosso autoconhecimento, cuidando do nosso interior, até para oferecer uma ajuda melhor para o outro, olhar melhor para o outro. Então
a gente parte do seguinte pressuposto: se eu não mudo o que está dentro de mim, eu não consigo mudar o meu entorno. Então, se eu não consigo me ajudar, dificilmente eu consigo ajudar quem está em torno de mim. Então, essa é sempre uma via de duas mãos. Então, é isso, gente, né? Eu agradeço aqui cada um que veio. Muito bom conversar com vocês, né? E a gente só precisa entender assim que a gente vai tendo a oportunidade, à medida que a gente vai se permitindo entrar nesse ciclo de autoconsciência, de se enxergar, de se olhar para as nossas dificuldades, olhar para as nossas fraquezas, mas a gente reconhecer que a gente também tem qualidades, que a gente tem habilidades, que a vida pode dar muito certo sim, e ela tá aí, ela dá certo sempre, né? Pode ser que talvez não seja do jeito que a gente imaginou, mas ela vai ser sempre uma boa vida, dependendo da maneira como você olhe para ela. Então lembre que sempre depende do que está dentro de você. Então a gente olha para fora, para a janela, e aí a gente vai dizer: o tempo tá ruim, tá horrível. Talvez a gente precisa perguntar: o que tá horrível aqui dentro? E a gente melhorar, né? Então, se você tiver dificuldades, não faça esse trajeto sozinho. Sempre tem quem possa caminhar com você. Eu tô aqui, né? Se você precisar, pode mandar um direct e a gente conversa. Atendimento online, atendimento presencial, né? E que você possa ir para um lugar de aceitação, né? Então se aceite, se ame, se abrace, aprenda com as suas dificuldades, aprenda com tudo que você tem. A sua história é maravilhosa. Não olhe para a sua história dizendo: essa história aqui é horrível. Não, ela pode ter até alguns pontos que não sejam tão favoráveis, mas ela que te fez, ela que te constituiu. Então, respeite a sua história, né? Eu que agradeço, Ângela. Obrigada pelo carinho. A Mandinha também, né? E agradeço, Eunice, cada um que está aqui, né? Então, se você não pegou desde o início, como eu disse, está dizendo aqui, vai ficar salva a live, assista, tá bom? Compartilhe. A minha intenção é falar mais ainda sobre esse assunto, aprofundar bem mais, para que a gente possa ir para esse lugar de se autoconhecer e a gente se amar e se autorrespeitar sempre, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, Eunice. Né? Maravilhoso estar aqui aprendendo com vocês também, né? Vamos aí na nossa troca. Então, você depois divida lá comigo, manda aí uma mensagem, ou manda no direct, ou comenta aí na live que eu vou postar, e vamos trocando, e a gente vai crescendo, tá? Então, assim, a beleza no processo vale muito a pena se autoconhecer, tá bom? Então, permaneça, seja intencional, não desista de jeito nenhum, vai valer a pena. Beijo, vale a pena sempre. Tchau, gente, até mais.